E aí, pessoal, estamos aí online. Vamos começar aí o nosso papo de vestibulando, né? Minha gente, professora Alessouza, vou mostrar aqui meu avental de professor para vocês, ó. Viram? Personalizado. A gente ainda vai ter um para cada, né? E eu quero. Estamos aqui com a grande Rayane Souza, famosa Ray, né? Ô, Ray, prazer aí te receber no nosso papo de vestibulando inaugural com os Tigres, né? Você é a nossa primeira entrevistada. Já avisei todo mundo aí que fiz uma lista aqui, as pessoas estão com medo, então a gente tem que conseguir passar uma boa impressão para eles terem coragem de vir também, né? Para essa. Eu pareço muito segura, né? Pareço muito confiante. Espero que ele note. Aí para o nosso papo. Vamos sim. Eu que agradeço o convite também, a oportunidade. E é isso, basicamente. Estou um pouco nervosa. Então, boa noite, pessoal. Associação Vestibulantes da Cidadania, com essa entrevista aqui com a Ray hoje, a gente tenta passar para os alunos que estão na escola pública ou que saíram da escola pública uma ideia de que a universidade pública é possível, está próxima de nós, né? Nós fazemos esse trabalho gratuitamente, preparação dos nossos alunos, né? Visitem o nosso site lá, vestibulantesdacidadania.org. Lá vocês vão ver mais sobre a história da nossa instituição, né? E o nosso objetivo com esse papo aqui semanal é sempre abordar questões relacionadas ao vestibular e trocar uma ideia. E aí, hoje, com a Ray, preparei aqui algumas perguntas, todas tranquilas, né? Só para ver aí o que a Ray tem para nos dizer, né? Vocês que estão assistindo podem colocar perguntas no chat aí também, que tem gente vendo. Estou acompanhando aqui, né? Vai ficar gravado também, enfim. E aí, quem tiver perguntas pode colocar que a gente coloca aí para a Ray também, tá bom? Então, vamos lá. Ô, Ray, primeira pergunta, né? Vamos ver se acha. Quando você estava na escola, ainda no ensino fundamental e médio, você se imaginava estudando numa universidade pública? Não, na verdade, o sonho de entrar em uma universidade já me ocorreu muito tarde. E não me ocorreu de uma forma muito precisa, né? Foi o sonho, assim, médio, né? Então, a intenção era que eu conseguisse terminar a escola para arrumar um bom emprego, razoavelmente, e pagar uma faculdade, né, particular, perto de casa, enfim, de uma maneira que fosse um pouco mais acessível. Eu não imaginava que existia universidade pública, inclusive foi através do cursinho que eu conheci as possibilidades dos vestibulares, conheci o SISU, conheci o ProUni, que são através do Enem. Eu mal sabia como o Enem funcionava nesse período, e já foi, assim, o terceiro ano do ensino médio, né? E aí eu já entrei no cursinho nesse período. E quando foi isso mesmo? Eu entrei no cursinho em 2015, foi meu último ano na escola, e aí, juntamente, eu frequentava o cursinho aos finais de semana, né? Aos sábados e domingos, ainda, quando o cursinho ainda era na igreja, né? Que era cedido, né? Um espaço. Enfim, e foi nesse período que eu conheci as possibilidades do ensino público universitário. Você fez parte da turma que ajudava a arrumar as cadeiras antes de começar a aula. Tinha que colocar as cadeiras, no final retirar no domingo tinha que organizar as cadeiras no lugar que eles usavam durante a semana, o espaço, eu lembro. A gente tinha os cafés. Nossa, foi um período muito importante. Inclusive, foi um período onde eu conheci, assim, os meus melhores amigos, que estão aqui até hoje. Olha aí como estudar muda a vida, né? Literalmente. E não é só leitura e aula, parece que é uma coisa chata, mas aí vê como você lembra com satisfação, né, desse período.
Sim, não, foi mágico, assim, me abriu, expandiu muito a minha cabeça, assim, em muitos sentidos, desde a vida mesmo prática, até as infinitas possibilidades de acesso que eu nem imaginava que pudessem ser. Bacana. Olha, ó, como a galera em geral via os estudos lá na sua escola? É, eu vim da escola no ensino médio, né? Foi quando eu me mudei para Itaquaquecetuba. Eu morava na zona sul de São Paulo, ali próximo a Interlagos. Né, meu ensino fundamental foi durante um período extenso, assim, pouco depois do ginásio, o antigo ginásio, né? Quinta série, é isso, acho que é mais fácil. Pouco depois, nesse período, aliás, eu estudava no centro de São Paulo, também numa escola pública. E lá, depois que eu mudei para Itaquá, eu percebi assim uma diferença drástica no ensino e sempre me questionei sobre o porquê de ambas as escolas serem públicas e o ensino serem tão diferentes, que já me fez refletir muito, por exemplo, o impacto que tem um cursinho comunitário, popular, enfim, de qualquer esfera que seja dentro desses espaços, porque eu não conhecia o vestibular e eu estive o tempo todo no fundamental, num lugar onde o acesso, ainda que público, era muito bom, né, comparado às periferias, né, que foi para onde eu fui, né, quando eu cheguei em Itaquá. E aí eu frequentei, né, a escola Vereador Walter aí, da Silva Costa, que fica ali no Jardim Miraí, em Itaquá. E aí, no ensino médio, foi quando, inclusive, conheci o meu curso, né? Mas eu conheci de uma maneira muito traumática. O professor tinha muita dificuldade em dar aula na escola por muitas questões psicológicas. E, enfim, ele teve que se afastar durante um período e tudo mais. E aí eu lembro que nesse período, né, do ensino médio, a gente tinha um quadro de professores que nossa, era defasado, assim, eles não tínhamos todos os professores para todas as matérias, o que já desestimulava muito os alunos. E a gente também tinha muitas outras questões sociais que estavam ali em volta, que não permitiam que todos os alunos pudessem ir para a escola de maneira recorrente, que pudessem aproveitar. Muitos alunos iam para a escola porque era o único lugar que tinham para se alimentar, por exemplo, né? E aí a gente, e querendo ou não, é o que a gente vê, né, dentro das escolas localizadas na periferia mesmo. Essa é uma das realidades. Então, pensar numa faculdade já era uma coisa muito grande, já ia me diferenciar, mas ainda assim parecia muito difícil no começo, né? E só que também era muito abstrato. Então eu não sei dizer se hoje eu não tivesse feito o cursinho, se eu estaria na faculdade de certo, porque acho que esse sonho ficaria perdido, como eu acredito que aconteça com muitos outros jovens por causa dessa dificuldade do acesso à informação. Entendi. Aí a gente já percebe como é importante a gente mostrar a continuidade, né? O depois da escola, né? Já Sim, na escola, né? sim. É Como porque é escola. muito difícil ter muitas perspectivas quando não te é apresentado as possibilidades, o que pode e o que não pode ser. Escolher Então, quem não conhece, né? exatamente, escolher entre o que nos conhece. É muito difícil, mas os estudos lá não eram valorizados por essa infinitude de questões e muitas outras ainda. Então era muito difícil. Alguns iam, a gente sabe, muitos professores faziam questão de falar sobre esses alunos para incentivar os outros a também procurar as universidades. Mas eu poucas vezes lembro de ter ouvido instituições públicas, eu ouvia muitas instituições particulares, e não que seja um problema também. Uhum. Mas eu sempre pensei, pô, particular tem que pagar para ficar, e eu não tenho essa condição, né? Como que vai ser? E aí, através do cursinho, foi quando eu finalmente conheci, né, as possibilidades do vestibular. Muito bem. É legal aí que você falou que também existem professores lá que fizeram diferença mesmo na escola pública, né? Sim, foram fundamentais durante o meu processo de descobrimento dos cursos que eu queria, que eu podia. Me incentivaram em muitos momentos também que eu estava um pouco cansada, que achei que não conseguiria mais. E também me parabenizaram depois que eu consegui finalmente a minha vaga na universidade. Aí, Foi muito importante.
Muito bem. E aí fica o recado para quem está na escola valorizar os seus professores, né? Valorizem, com certeza, grandes guerreiros. E, né, para ajudar, esperando, né, também que os alunos procurem, né? Sim, com certeza. E, bom, tá fácil, né? E como foi sua passagem pelos vestibulantes da cidadania? Ah, você já falou, né? Foi assim que eu falei, eu fui um pouco precipitada, né? Eu tô tá falando bom. aqui. Algum fato marcante aí da sua vida de vestibulanda? Um fato marcante. Bom, assim, sobre o vestibular em si, né? Fora as questões pessoais, sobre o vestibular em si, eu acho que alguns momentos, por exemplo, eu consegui uma bolsa em 2016, no FERA, no ângulo, 2016. Em 2016, eu consegui uma bolsa no ângulo para fazer um cursinho durante a semana e tudo mais. E eu lembro que isso, assim, foi muito importante, muito bom. Eu fiquei muito feliz, né? Enfim, porque eu não tinha conseguido passar no ano anterior. Mas, assim, se eu não tivesse estado no cursinho antes, eu não sei nem se eu saberia que existiam provas de bolsa para cursinhos também. E mesmo sabendo que era uma realidade um pouco difícil, eu tive também toda a ajuda, o amparo, né, de vocês, do cursinho, principalmente você, né, Ale, me ajudou muito nesse período, muito obrigada, porque foi um período decisivo, eu prestava direito ainda nesse período, mas foi desafiador e eu tenho certeza, assim, é um dos grandes momentos que eu olho que eu tenho certeza e falo, gente, se eu não tivesse passado pelo curso, mas eu não faria a mínima ideia dos lugares que eu podia chegar, porque o cursinho foi uma experiência muito diferente, e estar numa instituição particular também, no cursinho, no caso, foi muito diferente, vindo do cursinho, porque eu sentia uma diferença gigante, e gigante, no sentido de que as pessoas eram muito, né, realmente muito sérias, assim, e eu me sentia um número, e era um espaço que era muito bom para o ensino, mas que era muito difícil de se manter psicologicamente. E no cursinho eu não tive isso, eu tive os meus amigos, os professores eram acessíveis, muito próximos. Hoje nós somos amigos, né? Eu sou amiga da maioria deles e a gente conversa sobre tudo, tem WhatsApp e tal, professores acessíveis. E eu não tinha isso, né, nesse outro espaço. E isso foi, eu tenho certeza que foi fundamental para eu conseguir sentar e fazer uma prova, fazer provas que dependiam muito das minhas condições psicológicas para serem realizadas e que eu sinto também que em muitos momentos eu me coloquei em muitas condições que foram por conta desse afastamento dos meus amigos, por exemplo, que tinham sido feitos no cursinho, assim. E, enfim, esses momentos foram momentos que foram muito impactantes para mim nesse espaço. E, enfim, que eu carrego, assim, com uma coisa muito grande dentro de mim, porque eu sei que se eu não tivesse chegado no cursinho 2015, que o nosso professor de história e agora Alexandre levou os panfletos lá para gente na escola, e Camila e eu, a gente nem sabia de existência de vestibular. E aí foi que a gente foi no último dia, chegamos já no último horário e fomos fazer o cursinho. E isso mudou totalmente a minha vida, assim, eu tenho certeza disso. Que legal, né? E uma coisa importante aí que você falou, eu acho também, assim, a diferença do nosso curso, né? Porque, teoricamente, o nosso e o FER, onde você fez, os dois eram particulares, né? Mas o nosso tinha um aspecto da solidariedade, né? Do convívio, da proximidade, um grupo bem menor, né? Porque também lá é difícil também, né? São muitas turmas, muita gente. A gente não tem uma turma só, ali 60 alunos, 70, 80, e a gente se conhece e cria um elo de irmandade, né, meu, em busca do sonho. Inclusive a ponto de, muitas vezes, saber, assim, uma questão que o outro está passando e poder ajudar mesmo, tipo, de, olha, tô aqui e, me ajuda? Ajudo, vamos lá, vamos fazer. E eu não tinha isso lá, poucas vezes as pessoas sabiam se eu estava me alimentando para ir pro cursinho.
entende? Então, porque isso é importante. E lá no cursinho, muitas vezes, já me foi perguntado, e eu já perguntei também para as pessoas, estava tudo bem. É um cuidado básico que precisa ter, e que eu, nossa, sempre senti no cursinho. Eu sempre me senti acolhida, é isso, a gente vira realmente uma família. A gente compartilha não só as alegrias, mas também as tristezas, que é muito desafio. E ano de vestibular, nossa, acaba muito com a cabeça. A gente fica numa baixa estima, a gente não tem muita dificuldade de entender que, olha, tá tudo bem, você consegue, vamos lá. E a gente também, muitas vezes é isso, é muito mais nervosismo, porque eu tenho certeza que todo mundo é capaz, as pessoas, a gente está chegando, a gente está conseguindo. Eu acho que isso que é fundamental no cursinho, que tenho certeza que a gente está fazendo bem feito, que é olhar para as pessoas e falar, olha, devolver essa autoestima, explicar que sim, mostrar todos os meios possíveis, mantendo uma pluralidade nas conversas, que não precisa ser uma coisa só, mas, olha, existem possibilidades, vamos lá. Ah, mas precisa de alguma coisa? Vamos lá. E né, que não é fácil. Legal, né? Sua experiência aí com a família dos tigres. Olha só, a gente está escrevendo aqui, ó, um parabéns, ó. Olha aí. E aqui também, Simone Celestino falou, oi, boa noite, minha filha participou desse cursinho, hoje ela é estudante da UFRJ. Beatriz Celestino, com certeza. Bem, da família, muito bom. Legal. Ô, Rai, obrigado pela participação, Simone, e todo mundo aí que está assistindo. Obrigada, gente. Quem vê depois aí, comenta. Curta o nosso canal no YouTube, a gente tem um canal no YouTube agora. Vamos colocar lá. Olha só. Eu tô gostando. Legal, né? Ó, e como foi saber que você tinha conquistado a sua vaga de filosofia na Unesp? Bom, primeiro, eu fui muito resistente aos vestibulares e às instituições que se localizavam fora de São Paulo, capital. Então, eu prestava FUVEST, né, com a intenção de entrar na Universidade de São Paulo, e fazia o Enem, consequentemente, pensando sempre o ProUni e o SISU, mas o SISU ainda também era assim, nossa, vai ser uma benção se conseguir, porém, nossa, medo, porque eu vou ter que ir para outro lugar, né? E o que aconteceu? Depois de... prestei 4 anos de vestibular. No 4º ano foi quando eu consegui, né? É isso? Isso. E olha só, né? Eu prestava direito, e aí eu só prestava FUVEST, e mesmo sabendo, né, depois de um tempo, que eu poderia prestar outros vestibulares. Bom, eu comecei a dar aula no cursinho, né, em 2016, na época, né, eu dividi a aula, e foi um período, assim, decisivo, porque eu não tinha necessariamente o conhecimento preciso para fazer aquilo, mas eu tinha muita vontade, e tinha um espaço que me foi cedido, além do fato de não termos outro professor e reconhecermos a importância do ensino de filosofia e sociologia, que foi no mesmo período que a gente também encontrou um professor de sociologia, né? Enfim, e esse período foi decisivo para mim, mesmo sabendo que o direito era o curso desejado que eu queria fazer. Eu também pensava em fazer filosofia, mas pensava como uma segunda alternativa ou para algo futuro. Depois de começar a dar aula, eu comecei a entender algumas outras coisas, não só no externo, mas no interno. O quanto eu gosto, por exemplo, de estar em contato com as pessoas nesse sentido, o quanto eu gosto de aprender para ensinar, que eu acho que é um processo importante, necessário, que cuida também do educador, não só porque é impossível produzir coisas significativas, coisas boas, coisas necessárias, quando você não tá se sentindo capaz e não tem os meios para fazer aquilo. E eu estava num lugar ótimo para realizar o que eu estava realizando, né? Eu tinha sempre, os alunos sempre muito dedicados, sempre se proporam, sempre entenderam também, e tinha que eu também era vestibulanda, então, querendo ou não, a gente sempre estava dialogando da mesma forma, né? E aí,
eu lembro que eu já comecei a ficar meio balançada, mas nunca prestava filosofia, sempre deixava ali no segundo plano. Tava precisando E aí, sempre de quando. Sempre direito. só, né? Que era sua meta. Aí você quase entrou na USP e tal, tentou, né, duas Então, vezes. tive esse momento de ficar por um ponto, e nossa, sofrimento trágico, mas superei, porque eu entendi que eu também não me sentia necessariamente preparada, e não mais por falta de conteúdo, eu tinha um pouco de medo, assim, daquele espaço, nesse momento da minha vida, eu era um pouco mais nova também, e sentia que eu precisava viver outras experiências, e que tudo bem fazer depois, não estava anulando nada, era só um período. E hoje, eu considero fundamental ter feito isso, assim, agora eu já estou no meu teórico, seria o quarto semestre aí, né, da graduação em filosofia na Unesp, Campos de Marília, enfim. E quando prestei tudo a Unesp, a primeira vez, né, aí peguei, fui um pouco nervosa, mas foi bem mais tranquilo. Falei, eu não sei se vai acontecer, não sei se eu quero, mas eu vou fazer. Fiz, mas fiz bem tranquila. Aí fui para a segunda fase, já fiquei gente, tá um pouco mais próximo, nunca esteve assim, tão próximo antes. Tinha chance, né? Você achava que não, mas viu que tá próximo. Exatamente. Tentar é a saída, né? Era a saída. E aí eu peguei, e eu acho que eu cheguei até a conversar com você sobre isso, que no segundo dia da segunda fase, eu pensei em não entrar, né, para fazer a prova. E aí... Como não entrar? Como não entrar? Mas entrei. Mas só que foi difícil, eu demorei. E aí, olha só o quanto foi fundamental ter estado no cursinho antes. Eu encontrei uma aluna na porta da instituição que a gente estava realizando o vestibular, a Elane. E aí a gente começou a conversar, ela também estava um pouco nervosa. Aí eu falei, eu não sei se eu quero entrar, eu fiquei nervosa. Ela, não, vamos, professora, vamos lá, vamos tentar, a gente vai conseguir e tal. Boa prova para você, você também é capaz, você consegue. Aí abracei ela, chorei e fui para a sala. Mas assim, fui nos últimos. Foi fundamental ter visto ela naquele momento. Assim, a gente até foi junto. De novo, o aspecto emocional, né? Porque, assim, muitas vezes... Importantíssimo. Né? Fala assim, se eu não souber muito, eu nunca vou entrar na faculdade, tá? Mas você vê que o aspecto emocional é decisivo. Até por isso a gente conta com o Vitor, né? Também com a aula de psicologia, para dar esse apoio. Foi fundamental também ter esse cuidado. O Vitor virou um super amigo, a gente conversa muito. Ele também me salvou inúmeras vezes, assim, de questões emocionais. E às vezes a gente fica frágil, são períodos muito difíceis. Então, você vê em todos esses processos, estar no cursinho das diferentes formas foram cruciais para o que está acontecendo na minha vida agora. E quando você soube? Então, e aí eu tava, acho que eu tava no CRUSP, tava com o pessoal do cursinho, e aí recebi a notícia que tinha passado na Unesp. Eu recebi um SMS, eu acordei, e eu lembro de sacudir todo mundo, assim, gente, acorda, acorda, acorda. E, olha, eu passei. E aí, na hora que eu passei, eu tava muito feliz. E aí eu comecei a ficar um pouco triste, porque eu lembrei que eu ia ter que me mudar de São Paulo para poder fazer o almejado curso. Enfim, foi muito bom, foi ótimo, foi importantíssimo, mas foi difícil. Não vou negar que não foi muito simples. Eu considero a entrada na universidade como a melhor festa de debutante que alguém pode ter, né? Você deixa para trás ali a sua adolescência e a vida adulta começa. Começa, sim, é exatamente isso. Para o bem e para o mal. Exatamente, é esse o sentimento. Bom, a gente está aqui, deixa eu ver aqui mais, Parabéns, Rayane. Tá aí, ganhando parabéns. Alguém falou aqui, a Unesp é a melhor universidade. Sim, perfeita, nunca errou, maravilhosa. Meu tio mandou um abraço tio Dimas. Abraço, tio.
Abraço pro Dimas. Aqui tem uma pergunta, Rayane, qual o seu conselho para uma melhor preparação emocional? E aí, Ray? Pessoal, quando me enviam as perguntas, coloquem o nome de vocês na frente, porque para mim não aparece aqui. Para mim também não, eu queria saber quem está perguntando também. Mas, gente, olha, obrigada pelo carinho aí, que legal, eu adorei. Então, eu não sou muito boa conselheira, mas eu posso contar um pouco de como algumas coisas foram importantes, muito importantes para mim, que eu acho que fazem diferença, sim. O incentivo da família é muito importante para a gente conseguir trilhar isso e se manter de pé, porque são infinitas dificuldades, principalmente quando a gente pensa Itaquá, por exemplo, que é afastado, né, das zonas do centro de São Paulo, então a dificuldade do acesso é muito delicada, e muitas vezes as pessoas não conseguem nem se informar. Aí a gente vai pensando sobre isso, e aí tem que esse jovem muitas vezes já está desmotivado, com a autoestima baixa e sem perspectiva. A família tem um papel fundamental para dialogar com o seu desejo enfim, do curso, independente de qual curso fazer, para que você vá e que você se mantenha de pé, porque vão ter vários picos emocionais, vão ter vários momentos em que a gente pensa em desistir. É importante saber que às vezes você não vai ser aprovado na primeira lista ou no primeiro vestibular que você prestar, mas também é importante saber que não precisa se penalizar por isso. A gente, às vezes, nem tem acesso, demora tanto para saber. A gente tem uma educação que está fragilizada há muitos anos. Então, tem muitas coisas que precisam ser consideradas, e eu sei que na hora do desespero, a gente deposita tudo na gente, assim. É culpa minha, eu deveria ter feito mais isso, poderia ter feito mais aquilo. É importante, sim, se organizar para estudar, se você conseguir isso, pensando que a pessoa tem a possibilidade de fazer isso. Caso contrário, mesmo que não deixe de fazer. Vá ao cursinho, sim, se você tiver como, se você, enfim, souber disso de alguma forma, vá, procure, é importante. Porque eu sei que é difícil, mas não é impossível. E eu acho que se organizar para estudar é um processo muito bom, muito importante também, porque ensina muitas coisas depois, ajuda muito na faculdade também. Esse processo de estar no cursinho também foi uma coisa que me ensinou a estudar, que era uma coisa que eu não saí da escola sabendo. Muito bom. E que não é fácil de fazer. Então, acho que se apegar, assim, aos seus afetos, né, a família, os amigos, e tentar não se punitivizar tanto, mas tentar ser um pouco mais compreensivo e também ser mais organizado nas possibilidades, ajuda bastante. A disciplina alivia, né, a tensão emocional, né, também. É importante, mas eu entendo que são muitas variáveis. Enfim, eu acho que isso são coisas que ajudam muito, principalmente ter com quem contar, assim, fortalecer as relações que estão no seu entorno, porque a gente precisa de força para seguir, sim, a gente precisa das pessoas. Eu acho que é por isso que a gente faz projetos como esse. Por isso que eu me sinto, assim, salva, de certa forma, de muitas outras realidades que não me escapariam vindo da onde eu vim e, enfim, seria o que seria de mais fácil acesso. Legal. Então, importante ter algumas outras coisas. E minha família sempre me incentivou bastante também. Então, é isso. Às vezes a gente não tem dentro de casa, mas quero que vocês saibam que os amigos e a gente entende que estamos aqui também para acolher, para conversar, que às vezes é isso, é o que falta. E o legal disso que você falou é que, assim, muitas vezes o estudante ele se vê sozinho, né, na busca pela vaga da faculdade. E aí, quando você falou da família, muitas vezes aí, né? Então, acho que é importante também a família dos estudantes compreenderem que a conquista da vaga na universidade é uma conquista coletiva, né? Meu pai sempre falou que você sempre tem apoio, o apoio é fundamental, né? Assim, isso é o vento da vela que faz o
o barco aí do estudante navegar, né? Com certeza. Porto Seguro. Eu enxergo a minha vaga na universidade da mesma forma. Não é minha, não é só minha, né? Eu também fui uma das poucas da minha família, por parte de mãe e de pai, que a consegui, assim, dessa geração, assim, nem fomos as primeiras, né? Eu tenho umas 2, 3 primas de uma parte e uma de outra. E eu fui a quarta aí a conseguir. Então, fomos as primeiras aí a conseguir estar nesses espaços. Elas também vieram de realidades não muito simples, então também estão conseguindo chegar, e isso é muito importante. Eu encaro isso como a cadeira que eu ocupo na universidade é pelas minhas irmãs, pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, porque eu sei que eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu, mas eu também sei que a gente pode levar para mais pessoas essas oportunidades, porque chegaram até mim, então pode chegar. Muito bem. Até as se outras cada pessoas. um entrar, se tornar um multiplicador, a gente vai longe, né? Com certeza. Te perguntar, quem falou que a Unesp é melhor foi a Arlene, o Matheus Borges perguntou sobre a preparação profissional, o emocional, tudo. Ô, Rai, agora, ó, sair de casa, ir estudar longe, no interior de São Paulo, né, Marília, como tem sido aí essa experiência? Bom, sobre Marília, mudar foi muito difícil, né? E, inclusive, né, vocês me trouxeram aí, vocês conheceram brevemente a estrutura da cidade. Tem uma disposição geográfica bem diferente da São Paulo capital, assim, né? E toda a extensão do interior é bem diferente mesmo. Mas, enfim, eu fui meio resistente, como eu disse, né? Então, quando eu cheguei, eu me assustei um pouco, porque é outra dinâmica. Logo, também, que hoje uma coisa que eu acho que é invejável é sentir que tenho qualidade de vida, que eu consigo ter sossego para estudar, literalmente, assim. Eu consigo me locomover para a faculdade a pé, e é a realidade de muitos jovens aqui da região que estão dentro da Unesp, fora o acesso que a universidade também possibilita através dos bilhetes, né, para as pessoas que precisam de transporte. Mas, assim, a qualidade de vida é muito diferente, conseguir chegar nos lugares, pensar numa universidade em São Paulo, que você chega andando, Imagina. Era assim, nunca me foi possível, assim, eu sei que, enfim, é possível morar também lá na USP, né, eles têm a moradia, enfim, mas eu ficava pensando, exatamente onde eu estava, não tinha, eu ia precisar me mudar de qualquer forma, né, existiam algumas outras variáveis. E aí, enfim, quando eu cheguei, eu tive esse baque, mas logo me achei, me encontrei, e percebi que isso foi também, está sendo ainda também muito importante para a minha formação, porque estar no interior, assim, é realmente muito tranquilo, eu sinto às vezes que o tempo até passa diferente, fico pensando sobre isso, porque parece que, eu não sei, você conseguir fazer as coisas em um tempo, no seu tempo, é muito diferente, né? E isso eu estou conseguindo também falar sobre isso dessa forma, é porque eu tenho um auxílio da universidade também, que me deu esse amparo, porque tem essas questões das universidades públicas que dêem um incentivo à permanência estudantil, né? Eu sei, é muito delicada essa questão, enfim, não sei se a gente vai falar disso depois, mas se puder, depois eu explico. Existem os auxílios da universidade para isso. Então, tudo isso, hoje eu penso assim, gente, se eu puder dar um conselho, saiam, vão. Ah, passei na Federal da Bahia, vá. É difícil, é muito difícil. Assim, vá assim, se você puder, se tiver condição de falar assim, eu só não vou se eu não quiser, vá. Eu sei que é assustador, que é difícil, mas é importante saber que, primeiro, que você não está sozinho, que se for preciso, vão ter muitas outras pessoas que vão te apoiar, vão te incentivar, porque, gente, o ensino é de qualidade, é tão bom quanto, e viver essa experiência vai parecer um pouco egoísta, mas é importante também conseguir pensar um pouco em você, entender o que você quer, onde você almeja chegar,
E eu acho que possibilita bastante essa experiência de morar só, ou, enfim, dividir algo com outros estudantes, conhecer outras realidades, é muito importante. E eu Então, percebi que estar no amadurecer. interior nesse sentido, que estar no interior nesse sentido me possibilitou também uma tranquilidade para levar a minha formação, de entender que eu posso fazer as coisas com mais calma, consigo ir e voltar da faculdade a pé, então eu preciso, esqueci tal coisa, eu volto em casa, volto para a faculdade. E almoço na faculdade, você consegue, enfim, são infinitas coisas que te dão acesso, que você consegue entender um pouco melhor o que é, por exemplo, ter qualidade de vida, de poder realmente se locomover de outras formas, poder ter mais tempo para realizar outras tarefas. E aí, então foi importante para amadurecer. muito bom. Não, e assim, de que você está falando, eu acho muito legal que, primeiro, né, é bom as pessoas saberem que as universidades públicas de São Paulo, né, a USP, a Unesp, onde você está, a Unicamp, são realmente gratuitas, né, você estuda, não paga nada, você tem alimentação também com as bolsas todas, sem pagar nada, né, auxílio para moradia. Fala um pouco dos auxílios, Rai, para o pessoal saber aí que os pobres, aqueles que não vêm em condição, falam, não dá para eu fazer faculdade, não tenho dinheiro nem do ônibus. Fala todos os auxílios aí para a pessoa ver que é possível. Né? Então, gente, eu vou falar um pouquinho da Unesp e vou explicar o que eu sei no geral, assim, das instituições. Na Unesp, a gente tem o auxílio de permanência estudantil, né, que é dividido em 3 bolsas. A moradia estudantil, que é um espaço da universidade, onde eles construíram casas, se eu não me engano, são 12 casas. Se eu não me engano, são 12 casas, enfim, é dividido, mas é bem menor, né, na Unesp e na USP, né, que a USP tem o CRUSP, né, o condomínio, e, enfim, são apartamentos. Habitacional, né, o CRUSP. Isso, um conjunto habitacional. Mas a estrutura da Unesp é um pouco diferente, um pouco menor também, até porque a Unesp é dividida em campos no interior de São Paulo, então são 23, se eu não me engano, ou 26, algo desse gênero. E tem, acho que tem 2 campos experimentais. Eu acho que esses não têm moradia. Mas, enfim, e aí tem a moradia estudantil na Unesp, e na moradia você consegue a bolsa, se eu não me engano, é R$70, que é um auxílio alimentação, que também está envolvido nas outras 2 bolsas que eu já vou explicar. Esse auxílio alimentação é para que o estudante, que infelizmente hoje, pelo menos na Unesp de Marília, eu não tenho certeza se em todas, mas a gente só tem uma refeição, né, que é cedida pela universidade, que é o almoço. Esse almoço é vendido a R$2,50 para os estudantes. Então, um almoço, hein, pessoal? R$2,50 um almoço. Eu sei que na USP tem café da manhã, tem almoço, tem janta na USP. E muitas outras instituições também, né? Enfim. E aí, eles dão esse auxílio e a moradia. Aí, caso a pessoa, por exemplo, opte por um auxílio aluguel, que eu não tenho certeza, mas acho que é R$250. E aí tem o auxílio socioeconômico. Este é a bolsa mais alta, que é de R$470, né? Os 70 da alimentação, mais 400 de subsídio. E aí, os 3 não são acumulativos, né? Então, quando o estudante vai pleitear a bolsa, ele coloca em ordem de prioridade, não que seja excludente. Né? E aí vão ser avaliadas, né, as condições socioeconômicas dele para avaliação dessa bolsa. Você precisa entregar apenas... É um pouco burocrático, mas, assim, você consegue um auxílio, então vale a pena tentar. Eu ia até... Só um parênteses. Aí também, aí não perde o raciocínio, por favor. A importância de todo mundo ter sempre a documentação guardada, não é verdade? Porque você tem que provar tudo depois, né? Então, guarda a conta de luz, né? Tudo é importante nesse momento, né? De conseguir os auxílios. Crucial, porque, primeiro, prazos. Então, assim, gente, vai pedir auxílio, atente-se aos prazos e faça assim, semanas antes, para você ter tempo de separar as coisas, porque são realmente documentos chatinhos, muitas vezes. Você vai... Mas, assim, também, uma vez que você faz, se você vai pleiteando nos outros anos, vai ficando um pouco mais fácil. Ainda eles pedem bastante documento, sim, para comprovar muitas coisas, mas renovação. um pouco vai diminuindo, assim, esse número de documentos.
A renovação é tranquila, né? Isso, é bem mais tranquila do que a primeira, assim, o primeiro pedido. E aí, fora isso, tem as bolsas, né, de PIBIC e PIBID, né, o PIBIC é o Programa de Iniciação à Docência, né, o PIBID, e o PIBIC de Iniciação Científica, o PIBIC, sem confusão, PIBID e PIBIC. E aí, esses, se eu não me engano, as bolsas são de R$ 400, né? Aí você precisa procurar, né, um professor, conversar e esperar, né? São editais que vão girando, e aí abre para X vagas para X curso, né? No caso, abriram 3 vagas para o curso de filosofia. Por quê? Porque, se eu não me engano, essa rotação ela não é muito alta, os estudantes vão ficando, e como o número de bolsas, dependendo da instituição, não é tão grande, não é em larga escala, então às vezes demora um pouco mais, mas rola, é importante tentar também. Nisso, você, na iniciação docência, você vai fazer vários tipos de atividade, desde também estar nas escolas da região onde você está estudando, né? Eu sei que na USP, na Unifesp, também funciona no mesmo esquema, sempre com a intenção que a gente tem que lembrar da importância da universidade e das extensões, porque ela chega nas pessoas, a gente vê a universidade atuando, perde essa... É muito interessante, enfim. Tem aí o PIBID e o PIBIC. E o PIBIC é de iniciação científica, né, que tem uma galera que tem essa pretensão de seguir uma carreira acadêmica, desenvolver pesquisas, e aí o PIBIC entra aí nesse papel. Fora isso, a gente tem as queridíssimas FAPESP e a CAPES, né, a FAPESP é Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, né? No outro papo, eu falei da FAPESP. Assim, Não entendi. Você citou a FAPESP? Citei no anterior. Isso. Então, aí tem a FAPESP e tem a CAPES, que também são meios que, através da graduação, você consegue desenvolver um projeto de pesquisa, enviá-lo e receber esse amparo, aí esse subsídio para que você continue estudando e que você desenvolva, né? A FAPESP eu sei que são 2 anos, eu não sei se a CAPES também. E aí o único, enfim, eles têm as suas especificações, né, que são a média da universidade, né, acho que 6 ou 7, e não ter reprovações. E aí então, reprovação é importante, né? Importantíssimo. Eles nem leem o projeto. Né? Porque depois pode te prejudicar na hora de tentar a bolsa, né? Sim, mas isso é importante para todas as bolsas, inclusive, né? Você, mesmo que você vá pedir a bolsa socioeconômica da universidade a princípio, é importante entender que os alunos de permanência, eles são sempre assim, a gente tem que estar sempre se provando, é muito difícil, eu acho que isso é uma crítica também, não é, romantizando essa situação, porque não tem bolsa para todo mundo, é muito difícil pensar que eu consegui, e algumas outras pessoas que também precisavam não conseguiram, e não porque a universidade não quer, porque não tem. Falta verba, né? Falta verba. Por isso que no papo 1 eu falei do investimento em universidade, ciência, entendeu? Justamente para isso, porque, é na graduação que você começa a desenvolver já o seu senso científico, né? E, enfim, eu acho muito legal. Você falou aí de bolsa trabalho, alimentação, moradia, transporte. Então, assim, hoje as universidades têm uma estrutura muito boa, né? Tem as cotas, né, que para alunos que vêm da escola pública, para PPI, então você não disputa mais a vaga com o pessoal da escola particular, se você vem de uma escola pública, a disputa ficou, digamos, um pouco mais justa, né, assim, nesse sentido. E então, assim, muitas coisas que muita gente que hoje está na escola pública não sabe, e talvez se soubesse, começaria a estudar, porque tem uma perspectiva aí mais à frente, né, como foi com você, né? Com certeza. O acesso a essas informações é crucial, assim, é importante saber que existem sim, principalmente nesse momento onde a gente se sente desamparado de todos os lados. Não estou falando que tá tudo lindo, não tá. Inclusive, eu acho que é importante, principalmente agora, os estudantes estarem presentes, mostrarem a necessidade da defesa das instituições, das universidades públicas nesse país, porque é daqui que saem
aí essas pesquisas que desenvolvem todas as áreas, e nenhuma é menos importante que a outra, todas atuam, têm todas muita importância, infinitas importâncias, e é por isso que a gente tem que defender, então é por isso que os estudantes precisam, principalmente a gente que não tinha perspectiva nenhuma, que não tem de onde tirar, tem que ir atrás sim da universidade pública, defendê-la, porque ela é importante, ela dá acesso, ela coloca mais pessoas como nós em outros espaços que não seriam possíveis. Porque hoje eu tenho certeza que se não fosse a universidade, eu não poderia não estar aqui fazendo nada disso, eu não sei onde estaria, repito, foi o que eu disse mesmo, eu não sei o que eu estaria fazendo, não sei mesmo, e é muito triste pensar que uma pessoa, jovem, com 21 anos, não tem uma perspectiva, não sabe o que pode fazer, não é nem o que quer, é o que pode, porque querer, pra gente, é muito difícil, não basta só querer. Pois é. E aí tem os vestibulandos da cidadania nessa luta aí, né? Fazer essa ponte para trazer perspectiva, esperança, futuro, não é? A gente espera que mais gente possa estar com esse sorriso que você está agora. Sim, gente. Uma mensagem aqui, ó. Tenho certeza que ela será excelente profissional, porque as aulas eram ótimas. Aí, olha. Quem foi que falou obrigada, gente? Ai, que gracinha. Saudade de dar aula também. Então. Aí, ó, tem mais aqui, ó. Que orientações valiosas, gratas por compartilhar com a gente. Então, só estou agradecendo aí as orientações que você trouxe. Né? Que legal, gente. É isso, é possível. Patrícia Mendes. Aqui, ó. Obrigada, Patrícia. Um abraço para vocês com muito álcool em gel, que está muito difícil. Mas muito, muito obrigada. Então, ó, continuando nosso papo aí, agora eu ia perguntar para você como está a estrutura da universidade, né, as condições de estudo que você tem. Você resumiu mais ou menos, você quer acrescentar algo que você já disse em relação a isso? Acho que é mais ou menos tudo isso um pouco de tudo isso que eu falei, mais que a Unesp está sendo cada vez mais cateada. Então, a realidade não está muito fácil da própria instituição, assim, mas já não está muito fácil há muito tempo. Sim. E a gente precisa estar atento a isso. E lógico que agora está sendo muito violento, né? Por exemplo, pensar o ensino à distância nas universidades públicas, que pareceu ainda, mesmo que uma coisa distante, parecia que não aconteceria. Eu me sentia muito inteiramente confortável em pensar que isso não aconteceria. Eu não estaria na universidade mais quando isso acontecesse. E, para minha surpresa, uma pandemia. Né? E a gente teve que adaptar tudo isso. E a Unesp, eu percebo que está sendo bem delicado, porque temos, sim, muitos estudantes. Né? Tem que lembrar que, por exemplo, a Unesp, no sistema de cotas, foi a primeira a aceitar, e dentro do estado de São Paulo, e colocar diretamente 50% de cotas. Sim. Enquanto as outras foram graduais, né? Uhum. E então... Agora, né? Acho que depois de uns 10 anos já, né, que a Unesp tem por ali. Exatamente. Então, dessas, a Unesp tem um número em larga escala de estudantes que necessitam, sim, do apoio da universidade, principalmente porque tem que se locomover, né, até os lugares, morar em outro espaço, enfim. E aí... Desculpa, só falar assim, isso que você falou é importante, porque não faz sentido a gente ter cotas para os alunos da escola pública, para as pessoas que não tinham acesso e não ter assistência estudantil, né? Então, assim, isso deveria ter um cuidado sempre permanente, né, em relação a isso tudo, né, que você está falando. Sim, nossa, é que deu uma cortada aqui, eu não sei se é a minha internet, mas enfim, desculpa. Fiquei meio preocupada, meio perdida. Mas, enfim, basicamente isso, mas a Unesp está nesse processo, tanto quanto as outras, eu sei que não está fácil para nenhuma, das estaduais, principalmente das federais também. Eu sei que está acontecendo um desmonte mesmo desse ensino, e é por isso que eu vou continuar batendo na tecla que nós temos que continuar, né, insistindo, a gente não pode perder essa esperança no ensino público de qualidade e gratuito, que é crucial para que mais estudantes pobres tenham acesso ao ensino superior. Legal. Para quem não sabe, né, as universidades paulistas têm uma reserva do ICMS, né, que todo mundo
na conta de luz, em produtos de consumo em geral, acho que é 0,97, né, do ICMS, e é de repartido entre USP, Unesp e Unicamp, né? Então, Isso. quando a economia cresce, essa arrecadação também aumenta e melhora um pouco para as universidades. Quando a gente tem uma depressão, né, uma recessão, aí isso cai, e aí começa a cortar tudo e vai ficando difícil, né? Então, é importante que os órgãos estatais aí estejam atentos, né, que estudar exige cuidado e atenção do governo também, né? Bom, Com certeza. Rai, que horizontes a universidade te trouxe? Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu até conversei com você essa semana. Uma das coisas que foram um trajeto cursinho, universidade, o cursinho me ensinou a estudar mesmo, sentar e tentar me organizar, conseguir isso muitas vezes, muitas outras vezes não, mas me ensinou a ter disciplina mesmo com os meus horários, conseguir me organizar. E foi um início muito importante no meu trajeto nas aventuras da literatura. E não estou falando da literatura enquanto matéria. É tipo do hábito de leitura no todo e das várias leituras. E o que acontece, né? Tinha as leituras obrigatórias do vestibular e tudo mais, e a gente tinha aulas direcionadas para isso, além das aulas de gramática e de redação, né? E só que assim, eu sempre tive muita dificuldade, sempre me senti muito insegura. Quem me conhece sabe, nunca gostei muito de mostrar as coisas que eu faço. Então, isso foi um desafio para prestar vestibular já, porque, né, tinha vergonha de mostrar o que eu fazia e não conseguia fazer. E aí, quando eu cheguei na faculdade, que eu me deparei com a necessidade de novo, agora você precisa estudar direito, mas você vai estudar, assim, coisas mais específicas, então você precisa, né, se concentrar, precisa ter um tempo, precisa ter um espaço, aí, de novo, essas estruturas de estar aqui me facilitaram muito isso. Mas não foi só. Eu percebi que eu aprendi a ler. Que isso é legal, né? É muito bom. Eu pensei bastante sobre isso, tipo assim, tem um tempo que eu tô pensando sobre isso, porque parece simples, mas não é. Não é? A leitura primeiro, que nós não somos educados a ler, né? Então, já tem muita dificuldade de acesso aos livros, é um mar, assim, até para quem tem o acesso que seria financeiro, não se diga de passagem que é nossa coisa mais simples do universo. Com certeza facilita muitas coisas. Mas, enfim, o que eu percebi estando na universidade, já que é que eu estou aprendendo a ler, né? Minha aventura é dizer que aprendi, mas acho que ainda estou aprendendo. Vou aprender muitas outras coisas. Mas muito curioso isso, porque primeiro já era difícil distinguir as diferentes leituras que eu poderia fazer. E aí eu escolhi fazer um curso específico da qual a leitura é indispensável e que eu preciso realizar assim de uma forma, sei lá, específica e tudo mais. E aí eu entendi isso, assim, que esse processo de aprender a ler exige muitas coisas da gente e que não é que a gente realmente não é ensinado, educado a isso nas nossas relações e nem muito menos na escola, né? Enfim. Ler é uma coisa que dura a vida inteira, né? Te lembra aí Exatamente. do Paulo Freire, né? Que o bom leitor é aquele que lê o mundo, né? E não apenas Exatamente. textos. E quando a gente está lendo os textos, você precisa ter uma boa leitura de mundo também, né? De modo que o nosso amadurecimento e aprendizado contínuo ao longo da vida vai melhorando também a nossa capacidade de leitura, né? De compreensão do que a gente leu, né? E aí as releituras também ganham outro significado, né? Com certeza. Eu sinto que nossa, é exatamente isso, eu não tenho nem muito o que completar. Essa é a minha sensação. E, nossa, eu acho que é uma das melhores coisas de se sentir como um leitor mesmo. Você se sente enxergando, né?
Então, parece que as coisas estão ali, que estão dadas, enfim, que é possível. Enfim, eu não sei explicar, é uma troca muito grande, Não, mas é achei muito importante. cara, perguntar para você assim, meu, que horizonte a universidade te trouxe você falar da leitura, meu, porque assim, né, muita gente falaria várias outras coisas, mas ela é muito, muito preciosa, né? E ninguém te tira, né, cara, É assim. impossível, não E tem. Não... é de fato tirar as escamas dos olhos, né? Antes você não enxergava muito, e começa a ver mais nitidamente, né? É Com muito legal. certeza. É exatamente isso. Eu acho que é uma das, mas para mim é a maior delas, assim, estar aprendendo a ler, E aí, finalmente. olha, a nossa próxima pergunta tem tudo a ver com isso. Uma leitura ou uma aula que tenha te chamado a atenção na universidade. Agora, nesse momento, tá meio complicado, né? A gente está aí nesse processo de começar as aulas de ensino remoto, né? Uhum. Mas eu tive os 2 semestres passados, né, presenciais, bonitinho, foi quando cheguei na faculdade, né? Eu tive muitas aulas, olha, todas foram importantíssimas, eu nunca tinha estado exatamente naquela situação enquanto aluna matriculada e tudo mais, porque é importante também ressaltar aqui, só um parênteses, gente, que as pessoas todas têm acesso às universidades públicas, vocês podem entrar lá, podem assistir aulas, vocês podem... Isso foi importante, foi inclusive o Lucas que introduziu isso, né, assim, de levar a gente até lá e falar, olha, vocês podem, foi uma pessoa muito importante para nós, assim, nesse sentido. Uhum. E, enfim, as conversas que a gente teve no cursinho, porque vocês também foram estudantes da Universidade de São Paulo, a Cris, você, enfim, uma galera, né? Então, super possibilitou que os alunos entendessem que a gente podia, e eu fui uma dessas. Eu cheguei a frequentar aulas de filosofia lá, e eu ficava toda empolgada, foi muito importante. E Enfim. aí, ó, parênteses, a gente todo ano faz aquela visita à USP, né? O Alexandre levou o pessoal no passado, e Isso, essa visita é muito boa para isso também, né? Para se apropriar também como eu diria, mentalmente da universidade pública, né? Perder aquela coisa de que não é para nós, é uma coisa de outro mundo, não, tem que fazer parte do nosso mundo, né? A gente que exatamente. Mesmo que não seja assim, é isso que eu quero para mim, vá. Leve sua família se você puder, apresente outras pessoas também interessadas, sentem, assistam, perguntem, sintam-se atuantes nesse espaço, porque é de todo mundo mesmo, é para ser. Então é por isso que a gente tem que estar nesses lugares. Enfim, aí a aula nossa, e a leitura, a a aula e aula a é a leitura, leitura, perdi, desculpa, gente, é muito difícil para mim. o outro, Então, destacar aí, eu tive eu tive aula de filosofia da mente, que eu não olha, conhecia, que é uma peculiaridade aí da Unesp, né, especificamente daqui do campus de Marília, que é também acho que o único campus que tem filosofia. Mas as nossas duas principais professoras aí atuantes aqui são duas mulheres maravilhosas, né, a Maria Eunice e a Mariana Broins. Elas ministram aí essa área da filosofia, que é a tal da filosofia da mente, conversa bastante com a bioética e bastante algumas áreas assim que são muito relacionadas diretamente, que são muito atuantes, é muito interessante de conhecer, porque eu não imaginava uma outra filosofia que não a história da filosofia, né? Essa linha da filosofia mais dura, assim, esse núcleo da né? filosofia que é contado através da história. E aí elas apresentam, né, tem outros professores que são da área também, eu acho que Marcos, enfim. Mas é bem interessante porque me apresentou uma outra possibilidade que pode dialogar assim com absolutamente qualquer coisa, assim, com muitas áreas, e você consegue desenvolver aquilo de maneira livre, você não precisa não necessariamente estar amarrado a uma bibliografia, uma pessoa, um nome. Você consegue realmente se desenvolver dentro daquilo. Eu achei muito interessante, apesar de eu ainda pertencer à história da filosofia, acho que vou seguir um pouco por aí, uma das peculiaridades, uma das coisas que me chamou muita atenção, porque me mostraram mais uma vez que a filosofia
ela é necessária para qualquer debate, para qualquer espaço, que não importa se é engenharia, se é matemática, se é, enfim, biologia. Ela está presente, porque é ela que fomenta todas essas questões. É a mãe das ciências, né? A mãe das ciências. Enfim, então acho que foi uma das que mais me chamaram a atenção, mas com certeza, assim, agora que eu estou tendo assim, mais aulas, agora mesmo que à distância, eu ainda estou, né, nesse processo, porque vi poucos ainda, né, principalmente depois dessa pandemia. Então, das que eu vi, uma das que mais me chamaram a atenção foram as aulas de filosofia da mente, pela forma como elas são feitas, como elas se dão, e por serem também, eu, por exemplo, senti que muito voltadas para o ensino de filosofia. Ensino de filosofia é muito diferente pensar a filosofia para além da academia. Aliás, é pensar a filosofia para além da academia. Sim. Né? Então, dar esse retorno, assim, conseguir levar, estar na sala de aula, conseguir fomentar os alunos, conseguir trazer mais estudantes também, enfim, tornar desmistificar essas coisas, não, sobre as instituições, sobre os cursos, enfim, sobre tudo isso, porque nesses ataques todos que estão acontecendo, as humanidades são as que mais sofrem, né? Porque elas são inúteis. Pois é, então, aí está vendo, né, que filosofia não é chato e nem é desimportante, nem perda de tempo, né, cara? Quando você associa a filosofia da mente com biotecnologia, está falando do futuro, né? E de questões éticas da maior relevância para todo mundo, né? Se a gente vai usar o DNA para produzir filhos perfeitos, entre aspas, né? Isso é uma decisão ética filosófica, né? Não, é muito curioso, assim, o tamanho das discussões, que parecem, assim, impossíveis de serem pensadas, e aí eu entro numa sala de aula e uma professora minha está falando sobre isso, e a gente explicar, dentro de uma sala de aula de filosofia, as questões dos Big Data, o que está acontecendo, por que o que está acontecendo molda os nossos desejos, quem somos nós frente às coisas que acontecem, entende? E, tipo assim, são questões que vão te despertando interesse nas coisas que estão acontecendo, assim, eu acho que isso é importantíssimo. Muito importantíssimo. Bom. E sinal também que você está tendo uma ótima formação, né? Assim, por isso que... Ai, com certeza. Gente, venham para a Unesp. Ó, Rai, estamos aqui recebendo umas mensagens, vou colocar aqui para você ver. Ó, brilha e tenho certeza que vai brilhar muito mais, te amo. Não sei quem é, mas depois você pode ver lá na live que vai aparecer o nome da pessoa. Pessoal, quando colocar, coloca o nome na frente, senão não aparece. Coloquem o nome. Tem aqui... Mas falou que me ama. Mas te ama. Assim, amo então... também. A Silvana falou, temos tantos em nós, filosofia é show. Temos muitos em nós, com certeza. E que mais? Deixa eu ver aqui. Rai torna tudo mais legal e especial, eu amo. Olha aí. Ai, como eu tô querida. Obrigada, gente. Ai, que bom, minha autoestima. Aí a Patrícia colocou, Rai, estou encantada com tuas experiências. Você é uma pessoa linda. Que coisa maravilhosa que você falou sobre aprender a ler. Está sendo um despertar para mim ouvir você, teu esforço, tua luta e teu sucesso. O mérito é todo teu. Parabéns, sinto-me privilegiada em estar no cursinho, ter conhecido você e poder acompanhar tua jornada. Muito bem. Nossa, então eu tô até emocionada. Vamos acabar a live, chega depois dessa. Não, eu tô emocionada, não consigo. Continuar, devia deixar pro final, né? Eu ia chorar no final. Patrícia, muito obrigada. Eu agradeço. Eu juro que eu vou agradecer com mais calma. Depois responder com calma vocês todos lá. Vai estar lá nos comentários, tá? Eu vou comentar isso, perfeito. Mas muito obrigada. Agora vamos para o nosso Momento Abujan. Eu ia fazer umas perguntas para você. Momento Eu tô com medo. Momento Abujan são 3 perguntas para encerrar. Assim, né? O que é a vida, Rayane? O que é a vida, Rayane? E eu vou ficar assim, né? Muda. Não, então, eu ia falar para você, mas eu acho que você falou, se você quiser complementar,
que mensagem você enviaria a todos os alunos que hoje estão aí no ensino médio ou que já terminaram e estão em dúvida, pensando em ir ou não para uma universidade pública? Ale, deu uma cortada aqui, mensagem para os alunos. Que estão no ensino médio ou já terminaram e estão em dúvida se vão para a universidade ou não, se faz uma faculdade, sobretudo uma faculdade pública, uma universidade pública. Gente, olha, eu queria dizer que é a experiência mais gratificante da minha vida e queria dizer que eu sei que isso pode se estender até vocês. Então, se você está em dúvida, olha, isso já é muito bom, sinal de que você tem que ir, porque é importante, ajuda a gente assim a se fortalecer não só intelectualmente, mas como a entender o mundo ao nosso redor, enxergar as possibilidades e mais como poder ajudar as outras pessoas. Torna a gente assim muito mais sensíveis a outras questões, principalmente as humanidades. Então faça. E eu acho que nisso cabe também dizer que o trajeto não é simples, que algumas vezes a gente sente muita vontade de desistir, porque existem algumas outras coisas mais fáceis, né, que parecem custar um pouco menos. Mas, olha, é um investimento em si. Então, se você tiver condições de fazer, faça. Eu não vou falar que, nossa, entrem, pelo amor de Deus, é isso, vai salvar. Não, porque existem muitas possibilidades, né? Eu estou falando que o acesso ao ensino público de qualidade pode levar vocês a muitos outros espaços, apresentar muitas outras realidades de vida, de teoria, de prática, de tudo que é necessário para uma educação de qualidade. E isso vai se dar no retorno às praticidades, aos diálogos na vida, conseguir conduzir uma conversa saudável. E não estou falando de academicismo, estou falando de chegar, de conseguir transmitir informações, de conseguir atuar, se sentir atuante na sociedade que você vive, né? Porque é possível, tem muitas coisas que só não são negadas, que só não são mostradas, mas que a gente consegue. Então, se eu puder dizer uma coisa para vocês, gente, olha, entrem, porque vale muito a pena, vai mudar muitas coisas com certeza. É um processo muito enriquecedor, internamente e externamente, e, enfim, vai ensinar vocês coisas que vão parecer que deveriam ter sido feitas por nós há muito tempo, e realmente deveriam, mas que ainda é uma alternativa, que ainda existem muitas possibilidades. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, e não estou falando só para jovem, não. Qualquer pessoa, se você tem 60, se você tem 30, tanto faz. Gente, tá. Olha, eu gostaria. Ah, não tenho dinheiro. Procurem, gente. Ó, se vocês estiverem em Itaquá, já conheceram aqui a gente. Mas se vocês não tiverem, se vocês precisarem de ajuda, vamos pesquisar. A internet também tem que auxiliar a gente nesse projeto. Mas tem muitos outros núcleos, tem muitos outros espaços. Existem as provas de bolsas dos cursinhos também. Eu sei que é difícil, mas olha, são algumas possibilidades. E não se sintam sozinhos. Perguntem, falem, dialoguem com outras pessoas. Não sintam medo de entrarem nas universidades. Entrem. Tem uma faculdade pública aqui na região onde eu moro, mas eu nunca fui porque eu tenho medo, eu tenho receio, eu me sinto assim, eu me sinto assim. Entra lá, pergunta, toma uma água, fala com o cara do DA, conversa, né? Vá até a biblioteca. Vai ver um congresso, uma palestra, que sempre acontece. Exatamente, né? Chama a família, não sei, mas é importante, muito importante. Então, eu acho que é isso. Não, achei fantástico tudo que você falou e também já vou até aqui disponibilizar o nosso chat aí, as nossas mensagens aqui na página, né? Nossa página é pública. Todo mundo que precisar de orientação para a universidade, precisar de ajuda, manda mensagem aí que a gente acompanha. Tudo que tiver ao nosso alcance está à disposição. Com certeza. A
gente é um time grande e unido, então o que a gente puder ajudar, não é, Raiz? E, pô, muita gente talentosa aí que pode ajudar em diversas áreas. Eu Ô, tenho Raiz, certeza disso. vamos para o momento Abujanra, encaminhando para o final. 1h10 de live, até 1h30 a gente acaba, é promessa para quem está assistindo aí, não é? A Estou gente, ficando com medo. o papo é assim, né, cara? Você começa a conversar, era para durar meia hora, aí vai 40 minutos, 1 hora, quando você vê, pô, mas 1h30. Não, mas o que a gente está falando aqui, eu acho que é muito relevante, né? Fica gravado, quem não viu, conseguir ver tudo agora, pode ver depois. E, enfim, momento Abujanra. Aí depois eu leio as últimas perguntas e a gente encerra. Perfeito. Perfeito. Vida de vestibulando. Domingo, a água, você já foi. Minha gata caiu. Para você ter o papel de professora. Desculpa, Lê, eu não entendi o final. O que significou para você ter o papel de professora antes de entrar na universidade? Eu costumo dizer que esse processo foi o processo que mais me educou, porque eu estava aprendendo para ensinar. Então já não era mais só para mim, eu tinha uma responsabilidade, que era de transmitir. Então eu sinto que foi fundamental, primeiro para que eu conseguisse realmente acreditar em mim e falar, olha, dá para fazer, você é capaz, você pode, vá, faça. E olhar e saber que tem outras pessoas que estão realmente depositando muitas coisas em vocês, inclusive em você. Muitas vezes, inclusive queria agradecer os comentários assim que as pessoas fizeram, porque é realmente sobre isso. A gente faz não para se sentir superior, muito pelo contrário, é para tornar igual. Então, é isso, ter sido professora, assim, foi o meu processo de me educar, não só para estudar, mas de ser responsável com outras pessoas e ter um compromisso com o que eu estava fazendo. Muito bom, Rai. E assim, isso é importante também a gente frisar, assim, os nossos professores, alguns são formados, alguns são estudantes, e aconteceu também da Rai, né, acho que só foi você, né, e o Henrique, né, e acho que a gente não tinha professor de filosofia, a gente não encontrava voluntários, vocês gostavam muito da matéria, e daí eu convidei vocês, né, para dar aula disso, e eu acompanhei, né, a primeira aula, depois as outras, fui orientando, então, assim, não é porque os nossos professores, alguns deles são estudantes, que a aula tem uma qualidade menor ou é menos séria, não é? Isso, assim, na verdade, acaba acontecendo muitas vezes o inverso, né? O estudante, quando ele tem oportunidade, né, de assumir essa responsabilidade que a Rai falou, a gratidão dele é enorme, a inspiração também, isso acaba contagiando a turma, meu, e você tem ali uma bomba de aprendizado que é fantástica. É muito importante, é muito gostoso de sentir também, porque você se sente capaz, né, de conduzir algo mais confiante mesmo. E, nossa, foi um processo fundamental para mim, assim, ter dado aula. Eu sou eternamente grata, porque eu fui muito mais aluna dos meus alunos do que fui professora, com certeza. E esse é o espírito de todo professor, né, cara? Acho que eu também digo mesmo, achei lindo você dizer que o professor não busca ser superior, mas ele busca fazer o aluno igual, né? Putz, com certeza. É fantástico, assim, me emociona. Bom, que bom, Ale. O que é a vida universitária? Ai, o que é a vida universitária? É um pouco de desespero, mas para mim tem sido, é que eu não sei, acho que isso pode ser um pouco individual, né? Mas tem sido para mim único e tem sido, eu preciso encontrar uma palavra assim para encaixar, é porque são muitos sentimentos. Eu sou muito grata mesmo ao que a universidade tem feito na minha vida também, apesar das dificuldades que ela tem hoje, né? Mas, assim, acho que, nossa, uma palavra para a vida universitária, além de desespero, seria... Eu não sei se... Não entendi. Encantamento, pode ser? Talvez. É uma mistura, né? É que são muitos sentimentos. Depende. No final de você me pergunta isso no final do semestre, eu vou falar desespero.
Só isso. Mas é enriquecedor de todas as formas. Eu tive contato com muitas outras realidades, né, de maneiras muito positivas, de maneiras muito negativas, mas de todo jeito foram muitas trocas. Então, foi um lugar onde eu mais vi pessoas diferentes juntas, assim, de muitas formas, de muitas expressões, e, enfim, é fantástico. E onde eu mais também consumi conteúdos, né? Onde eu mais pude estar em vários lugares e não me sentir diferente por isso. Que legal. Bom, e agora a última pergunta, no momento Abujan. O que eu não perguntei que você gostaria de deixar registrado nessa nossa live, nesse nosso segundo papo de vestibulando aqui, com a nossa Rayane Souza, a menina Sol. A menina Sol. Eu gostei desse apelido aí. Deixa eu pensar. Acho que. Bom, talvez. Eu não sei se seria exatamente uma pergunta que não foi feita, mas talvez algo que eu queria bater na tecla e reafirmar que existe um papel fundamental na defesa da educação gratuita e de qualidade neste país, que a gente precisa valorizar e que a gente precisa dialogar com o maior número de pessoas possíveis dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, onde a gente puder levar as informações, tornar as coisas, tornar outras possibilidades, porque eu sinto que é um pouco disso. A gente está moldado mesmo, até as nossas vontades elas são controláveis, então manipuladas na verdade. Então acho que nesse momento acesso à informação verdadeira, né, acesso à veracidade dos fatos é muito importante. E acho que é uma das coisas que a universidade me possibilitou e que também me permite vir sempre defendendo a importância que teve o cursinho para mim e a entrada na universidade pública, aqui a nossa queridíssima Unesp, né? Aqui no estado de São Paulo. E, enfim, então eu vou sempre defender que o ensino público, enfim, tem que ser, desde o fundamental até enfim, o esgotamento, tem que ser público e de qualidade. As pessoas têm que ter acesso à educação, porque só a educação transforma. Então, é por isso que eu sei o quanto me transformou, e é por isso que eu tento levar isso para os meus alunos, para os meus amigos, os colegas da faculdade, e eu sinto também que os colegas da faculdade estão tentando fazer isso, retornar aí para os seus lugares e levarem outras perspectivas para pessoas como nós. Então, é isso, basicamente. Queria agradecer muito aí vocês, porque vocês foram fundamentais também no meu processo, para eu estar falando tudo isso hoje e estar recebendo esses agradecimentos, na verdade, é mais para vocês e sobre vocês do que para mim. Eu só estou, assim, tentando fazer e me tornar uma pessoa que consiga tornar essa educação cada vez mais acessível e, enfim, transformadora, porque me transformou mesmo. Que bom, Rai. Muito legal. Ó, tem aqui alguém escreveu maravilha, muito boa live, deu parabéns. Mostrar aí, né? Tá vendo? Aí tem aqui a Edna Ramos. Minha prima. Que orgulho de você, e te chamou de um nome carinhoso aqui, depois você vê, eu não vou colocar. Eu sei qual é o nome, Mocreiazinha. Então vou colocar. Obrigada, minha Mocreiazinha. Família. Tá aqui, deixa eu ver quem mais. O Matheus falou assim que se emociona porque estudou com você e ver sua evolução me dá esperança de um mundo melhor. Olha nossa, Matheus, obrigada, que responsabilidade. Mateus obrigada, Matheus. Silvana falou aqui, gratidão, Rayane, sou uma curiosa dessa ciência, está me fazendo muito bem para a alma nesse momento tão difícil.
né? Eu te entendo. Estar estudando filosofia nesse momento tem me salvado. Às vezes me coloca em muitas situações muito delicadas, mas É, também, como eu disse, me ensinou a fazer uma leitura de mundo que eu não tinha. Então, também está me tornando uma pessoa muito melhor significativamente, com certeza. legal. Bom, Aisna, de novo, sua mãe não conseguiu entrar, mas disse parabéns, filha, sucesso, te amo. Gracinha. Depois eu mando o link para ela ver gravado. E a Obrigada. Simone Celestino deu parabéns. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Nossa, eu falei pouco, né? Eu sou muito falante, gente. Não, mas Desculpa. tá bom, Rai. Eu acho que assim atendeu a necessidade. Espero que os alunos, né, todos os estudantes aí das escolas públicas de Itaquá, os nossos irmãos aí da cidade, vejam o seu depoimento, a sua trajetória, vejam o trabalho que foi feito coletivamente na nossa instituição, né, os vestibulantes da cidadania. Quem puder nos Conheçam. ajudar, nos apoiar, a gente tem um site, a gente vive de doações, né? E, enfim, a gente está tentando transformar a educação para a gente ter mais Raianes neste mundo, né? E Matheus e todos mais. O nosso próximo papo de vestibulando deve ser com mais algum dos tigres aí que alcançaram a faculdade. Vamos falar também com outros professores. Vamos chamar a gente aí para estimular a galera a ter essa mesma alegria e esclarecimento, né, sabedoria que você já demonstra nesse pouco tempo, né, de estudo aí, mas você já tem uma história muito rica, que também mostra a importância de não passar, né, de às vezes não acertar de primeira, né, que aí você tem um período de amadurecimento, né. A gente precisa saber muito da gente, assim, para assumir algumas coisas. E hoje eu consigo entender e respeitar o quanto aquele momento estava sendo difícil para mim e que eu realmente talvez não estivesse preparada para assumir aquilo que eu estava me propondo a fazer, porque ainda não condizia com a minha realidade. E hoje eu sinto que se eu for fazer direito no futuro, eu vou fazer, mas com uma formação de muito mais qualidade do que a que eu faria se eu tivesse feito alguns anos atrás, né? Estaria, sei lá, no quarto ano por aí. Aproveitar muito mais, né? Exatamente, eu me sinto, nossa, eu certamente vou me sentir muito melhor direcionada em muitos aspectos, porque eu acho que a gente precisa viver também algumas coisas, não é só estudar, não é porque eu vou ter uma formação que uma coisa vai diretamente, ajuda, facilita, com certeza, mas não só, eu acho que tinha muitas coisas que eu precisava viver, precisava ouvir, precisava experienciar, e que está sendo feito agora e deve ser feito aí durante um longo tempo, porque eu pretendo fazer pesquisa, pretendo seguir uma parte de uma carreira acadêmica, mas também pretendo para a escola, pretendo dar aula, né, e voltar aí para o ensino público, voltar para as escolas públicas e levar o ensino de filosofia, que é tão fundamental, sim, a gente é importante. Exatamente, cara. Não, é fantástico, você tem um papel crucial nisso aí. Antes de encerrar, ó, a Silvana pediu aqui para você mandar dicas para quem quer conhecer melhor essa ciência, dicas de leitura, né, para introdução. Tem aí Sim, um você dá até uma dor no coração, mas para a filosofia, eu vou. Eu posso tentar enviar algumas coisas, mas se quiser me mandar mensagem também, pode mandar mensagem, a gente vai conversando, porque às vezes é interessante saber qual é o seu interesse, assim, porque é muito amplo, filosofia, como eu disse, está em tudo. Agora, você fala, eu curto uma coisa tal, talvez, aí talvez eu consiga falar coisa ou outra. Ou a gente pode buscar junto também, o que eu não souber, eu me proponho a ajudar a encontrar. legal. Então, com isso, encerramos a nossa live. Brigadão, Rai, aí, por tudo que você nos ensinou nesta oportunidade. Espero Eu que agradeço. que tenha sido bom aí para quem acompanhou. E é isso, sábado que vem, 18 horas, a gente volta. Eu vou vir também para assistir, hein? Valeu, Quero Rai. saber quem vai ser o próximo convidado. Gente, muito obrigada, Ale, muito obrigada. Cuidem-se. Esse momento está sendo muito difícil, eu sei, eu também não estou aguentando mais, como todos vocês. Mas vamos passar, e é mais um momento para a gente entender a importância de todas essas coisas que a gente diz, de tudo, desde os afetos até a importância das universidades e de todas as outras coisas. Se cuidem, cuidem de vocês, da cabecinha de vocês. Se precisarem de qualquer coisa, mandem mensagem, a gente está por aí. Porque eu sei que não é só estudar, a gente tem uma vida, tem muitas coisas. A gente está falando aqui de infinitas, como eu disse, infinitas possibilidades. E todas elas
são possibilidades. Então, se vocês precisarem de ajuda com qualquer coisa e a gente puder conversar sobre, estaremos por aqui. Beleza. Valeu, Bom, Ale. Valeu, até mais, Rai. Depois a Rai vê as perguntas que estão chegando depois aí, a gente... Eu mando as nossas perguntas. Tá chegando uma pergunta. Que bom, mandem mesmo, gente. Eu vou responder nos comentários. Então tá bom. Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo, Ale. Tchau, tchau. Tchau, Rai.